Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu prometi que falaria sobre o tema, daria continuidade à frequência espiritual na música, louvor a Deus ou a Satanás, E graças a Deus as pessoas compreenderam, a importância de se entender a relação espiritual, Então, para começar, eu quero agradecer a você que se inscreveu no meu canal, você que está me acompanhando, tá? Como eu prometi, eu vou falar um pouquinho mais. Tem muitos temas, muitos assuntos, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui, porque é de extrema relevância, meus irmãos, falar sobre esse assunto, A influência da música, a influência da frequência musical e como isso interfere no ambiente espiritual, no ambiente cristão. As pessoas vivem como se não houvesse outro mundo, como se não houvesse uma outra atmosfera. As pessoas vivem como se o mundo espiritual não existisse, como se ataques espirituais não fossem reais. Tanto que Paulo, no livro de Efésios capítulo 6, versículo 13 em diante, Paulo, ele vai ensinar sobre armas espirituais. Ele diz: portanto, no demais, irmãos meus, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, não basta você ser fortalecido somente no Senhor. Você tem que estar fortalecido na força do poder do Senhor. Entenderam aí? Fortalecidos na força do Senhor, no poder da força do Senhor. Aí ele diz que, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então o próprio Paulo, ele nos fala sobre essas ferramentas. O próprio Paulo, ele vem nos trazendo essas informações a respeito do mundo espiritual. Que existe um mundo espiritual e que o mundo espiritual, ele é real. Ele é real. E como existe uma tradição muito grande no meio evangélico, no meio cristão, em que não se ensina sobre as coisas espirituais, Não se ensina sobre o mundo espiritual, ataque espiritual, reações espirituais, Você vê pessoas aí participando de mesas de oração, participando de culto de libertação, mas não entendem absolutamente nada do que é batalha espiritual. Como lutar, como vencer e que tipo de ataques espirituais, quais e como identificar ataques espirituais, irmãos, numa batalha espiritual. Existem vários tipos de ataques, existem vários tipos de ferramentas que são armas para se lutar numa batalha espiritual. Numa batalha espiritual, você pode também contar com a ajuda dos anjos do Senhor. Isso nos faz entender uma menção da Bíblia, quando Daniel colocou no coração de orar 3 vezes ao dia. Quando o Senhor respondeu à oração de Daniel, o texto vai dizer que o príncipe da Pérsia, príncipe da Pérsia ali, teofonicamente, mas nós sabemos figurativamente, mas sabemos que é o próprio Satanás que tentou opor-se para Gabriel, o mensageiro, não levar a resposta para Daniel. E ali ele chamou Miguel, o anjo de guerra da guarda do Senhor, para que ele pudesse intervir e a oração de Daniel fosse respondida. Então nós podemos sim contar com a ajuda dos anjos de guerra, anjos de Deus,
numa batalha espiritual. Não é como é feito por aí. Não é como é feito por aí, como você vê pessoas aí quando vai num confronto direto com entidades aí, né? Cometem ações um pouco assustadoras, um pouco exageradas, né? Que não há registro bíblico, mas isso aí não é o menos importante que eu vou falar aqui. Então, meus irmãos, é muito importante que vocês entendam, tá? O que significa, o que está por trás de uma cortina, de uma batalha espiritual. E aí, eu falei sobre esse no primeiro vídeo. Procure aí o primeiro vídeo, tá? Foi um dos primeiros vídeos que eu lancei aqui no canal, falando sobre a frequência espiritual na música, louvor a Deus ou a Satanás. Extremamente importante. Compartilha, se inscreva no canal, tá? Comente sobre cada assunto, se você gostou, do que você gostaria de falar. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer assunto, tá? Coloca aí para mim, para que eu possa falar nos próximos vídeos. Primeiramente eu quero ler um texto bíblico que está no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Amigos, irmãos, se o texto ele nos dá essa referência de que quem está à porta, nós sabemos que quem está à porta é o próprio Jesus. Ali o texto está fazendo menção de que o próprio Messias, ele está à porta, batendo para entrar. Não é verdade? Quem está à porta, ele está do lado de fora para entrar. Veja que quando o primeiro homem, Adão, pecou, tá? No livro de Gênesis, capítulo 3, verso 8 ao 19, diz assim: Quando o homem era perfeito sem pecado, o livro de Gênesis diz o seguinte: Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus que passeava pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem: Onde você está? Ele respondeu: Percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Até esse momento aqui, meus irmãos, nos dá entendimento de que Deus visitava Adão no jardim do Éden, demonstrando todo o seu amor, todo o seu cuidado, demonstrando todo o interesse de interagir, né, com Adão, de relacionar-se com a sua criação. Deus conversava com Adão. Deus falava segredos com Adão. Deus contava assuntos a respeito do reino dos céus com Adão. Não havia nenhum tipo de barreira, não havia nenhum tipo de impedimento direto entre o relacionamento entre Deus e Adão. Quando Adão e Eva pecaram, a identidade de filho que eles tinham, que era eternos, passaram a ter a natureza decaída, reconstrutiva. Antes da queda, a natureza deles era uma natureza perfeita, única em Deus. Após a queda, tornaram-se fragmentadas. Essa natureza se fragmentou, tornando-se uma natureza reconstrutiva. E aí, nós somos seres dotados de 3 naturezas: a natureza alma, a natureza espírito, a natureza corpórea. Então nós temos 3 naturezas: a natureza da alma, a natureza do espírito e a natureza do corpo. Então, quando Adão e Eva eles pecaram, caíram, eles perderam essa
essa natureza perfeita que ligava diretamente eles a Deus. Perderam primeiramente a pureza, deixaram de ser puros. Perdeu a beleza, deixaram de ser belos. Passou a ter uma natureza decaída, decadente, reconstrutiva. Por que reconstrutiva? Porque precisam se reconstruir dia após dia. Precisa se alimentar, precisa descansar. A nossa natureza hoje física precisa dormir. Você precisa descansar. Você precisa de um suprimento alimentar da terra, um arroz, um feijão, digo, alimentação natural. Então isso tudo é o fator reconstrutivo do corpo, é o fator reconstrutivo, repositor, que o corpo, essa natureza física, necessita para sobreviver aqui nesse mundo físico. Terceiro, perderam o conhecimento profundo de quem era Deus. Essa natureza humana perdeu o conhecimento eterno de quem era verdadeiramente Deus. O único ser que possui essa natureza de quem é realmente Deus hoje são os anjos. Os anjos possuem isso. Antes, o ser humano chamado Adão, o primeiro homem, a primeira criação de Deus, eles possuíam o conhecimento perfeito, pleno de quem era Deus. Abrindo parênteses, por que não há perdão para o diabo? Por que o diabo não se arrepende? E por que ele nunca vai se arrepender? E por que nunca haverá perdão para Lucifer? Por quê? Porque ele possui o conhecimento pleno de quem é Deus. O ser humano, ele não possui esse conhecimento pleno de quem é Deus. Porém, o ser humano, ele é arrependido. Ele pode se arrepender das suas obras errôneas, ele pode se arrepender dos seus pecados, ele pode se arrepender de um mal feito. Agora, quem possui o conhecimento pleno e eterno e faz o que é errado, peca fazendo, sabendo o que está fazendo, torna-se culpado. Por quê? Porque aí a lei do conhecimento vai nos dar o entendimento de que daquele ser ou aquela pessoa fez algo sabendo que estava fazendo. Logo, no nosso conhecimento pleno, no entendimento da nossa razão, conseguimos ter um julgamento razoável sobre aquele ato cometido por aquela pessoa, de que fez porque quis, ou seja, fez sabendo, então fez porque quis. Então, nunca haverá perdão para Lucifer, porque ele sabia o que estava fazendo. O texto vai dizer que, ele diz o seguinte: subirei às alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Quando o texto vai dizer serei semelhante ao Altíssimo, ele já dá a ideia de que ele jamais poderá ser igual a Deus, né? O texto dá a ideia, né, interpretando, transliterando para o português, trazendo do grego para o português, dá-se a entender que nós extraímos essa tradução de que ele, no seu entendimento, na sua consciência infinita, não contemplativa, não compreendida pela razão e raça humana, tá? É o mais próximo, fragmentado que nós conseguimos chegar. Subirei às alturas, serei semelhante ao Altíssimo. Ele diz que será semelhante. Por que ele não quer ser igual a Deus? Porque o interesse dele é receber as honras, receber as glórias, receber a adoração, receber a admiração. O texto diz que ele andava, no livro de Ezequiel, vai dizer que ele andava sobre pedras afogueadas. Era tão lindo a esplendura desse ser que o seu nome refere-se à luz. Lucifer, que vem de luz, ou seja, agente, aquele que brilha, aquele que reluz. Então, ou seja, Deus criou este ser com uma autonomia própria de glória, com uma autonomia própria de beleza, que ele não criou e não deu para nenhum outro ser criado angelicalmente.
Pegaram aí? Entenderam? Deus não criou nenhum outro ser como Lúcifer no céu, nas suas hostes celestiais, dotado dessa beleza, dessa glória, dessa luz e desse privilégio, dos quais o texto de Ezequiel descreve lá. O profeta Isaías também menciona um pouquinho sobre isso aí. Então vamos lá, ele perdeu isso. Perdendo isso, ele foi precipitado às regiões celestiais. O seu trono é nos ares. Vamos lá. Quarto, o homem perdeu a identidade. Quarto, ele perdeu a identidade. Não sabia mais quem era. O homem não sabe mais quem é. O homem não se reconhece mais quem ele é. Por quê? Por causa do pecado. Porque o pecado se faz com que o homem se distancie de Deus. Não Deus do homem, porque Deus está no mesmo lugar. O que faz é que o pecado coloca uma barreira, fazendo com que o homem se distancie da sua natureza original, que é Deus. Por que natureza original, pastor? Porque quando Deus criou Adão, ele criou do pó da terra. Livro de Gênesis capítulo 1, Bereshit bara Elohim halabim. Está escrito lá, ele criou o homem do pó da terra. Ele deu ao homem fôlego, ou seja, a partícula de Deus é o próprio fôlego de Deus dentro de nós. Esse fôlego de Deus é o próprio Deus em nós. De modo que quando nós nos desconectamos da natureza original, que é Deus em nós, permanece. Porém, essa natureza física que não pode contemplar a glória, a beleza, a santidade de Deus, ela se distancia daquilo que é original. E aí, o quinto item, o homem perdeu o endereço do lugar onde se encontrava com Deus. Perceba que aqui no capítulo 3, verso 19, verso 8, aliás, vai dizer assim, ó, ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor. Veja bem, quem ouviu? Adão e Eva. Deus que passeava pelo jardim. E o encontraram-se entre as árvores. Veja bem, eles estavam escondidos atrás de uma árvore. E atrás de uma árvore não é o lugar para se encontrar com Deus. Atrás de uma árvore não é o lugar onde Deus se encontrava com Adão e Eva na viração do dia. Veja que Deus separou o dia e noite antes de acontecer a queda. Porque o texto vai mencionar que eles, na viração do dia, se encontravam com Deus. Então João, na ilha do Patmos, então Moisés, quando vai o escritor narrar essa revelação, ele compreende que aquela luz, aquele dia que ele está vendo, pode ser o dia da separação entre a noite e o dia. Vamos lá, vamos colocar aqui uma conjectura. Vamos supor que no momento desse acontecimento seja a glória de Deus naquele ambiente. Mas o texto nos dá uma referência muito intrigante e bem curiosa. Qual, pastor? Veja, ele vai dizer que ouviu a voz e os passos do Senhor, que passeava pelo jardim. Veja bem, Deus, ele desceu no jardim não para procurar erro. Deus desceu no jardim não para caçar problema, não para caçar o pecado, não para trazer consequência ao pecado de Adão e Eva, não.
Deus desceu no jardim como ele descia costumeiramente. Mas pastor, Deus não sabia? Deus sabia. Deus sabia o que tinha acontecido. Mas Deus é tão bondoso, tão glorioso, tão poderoso, tão genuíno, tão puro, tão gentil, que ele não acusa o homem dos seus pecados. Ele fez Adão próprio confessar. Ele diz: percebi que o Senhor estava se aproximando de mim, fiquei com medo porque eu estava nu. Ou seja, a presença de Deus constrangiu Adão e fez ele confessar o seu próprio pecado. Qual é o pecado? A nudez. Pegaram aí? A nudez. E aí, o que o pecado faz? Faz com que a pessoa se esconda. E quem se esconde se separa do lugar original de encontro com Deus. Entende? Porque muitas pessoas se afastam da igreja. Entende? Porque muita gente sai da igreja. Entende? Porque muita gente não consegue mais frequentar a igreja. Muitos por causa do pecado. Porque o pecado afasta. Só que você se esquece de que Deus, quando desce no meio da sua congregação, Ele não desce para procurar o seu pecado. Ele não desce para acusar você. Ele não desce para trazer peso de consciência. Quem faz isso são os homens, com as suas pregações mirabolantes, que faz com que às vezes você termine o culto e se jogue na frente de um carro, de tão peso de consciência que você sai daquele ambiente. Entenda que o ambiente em que Deus descia na viração do dia com Adão e Eva permaneceu o mesmo. Quem mudou foi Adão e Eva, que se encontraram nu. Mas pastor, o assunto não é esse, pastor. O assunto é frequência espiritual na música, louvor a Deus e Satanás. Tem tudo a ver com o que eu estou falando. Quando houve essa separação de Deus com o homem, alguém ficou responsável por levar a glória e a adoração da criação a Deus. E quem ficou responsável de levar a glória e a adoração a Deus, uma vez que o arcanjo que era responsável por isso foi retirado por causa do seu pecado? Os seres humanos. Os seres humanos passaram a ser responsáveis pelo louvor e pela glória devolvida a Deus. E aí, o que acontece? Quem fica no meio, interferindo essa linguagem na atmosfera espiritual? Demônios, o próprio Satanás. Eu disse que nós somos seres humanos dotados de três naturezas: a natureza espírito, a natureza corpo e a natureza alma. O espírito é o fôlego de Deus. Deus deu o espírito ao homem, que é chamado fôlego de vida, pneuma, ruach, resh, ou seja, fôlego de vida. Deus deu isso ao homem. A alma, ela é eterna, a alma não morre. Pastor, me explica isso. Vou explicar. Corpo. O corpo, ele se desfaz porque pertence à terra. A terra vai pegar de volta aquilo que pertence a ela, porque aqui fica, foi criado aqui e é daqui. Gente, tudo que pertence a essa terra fica aqui. Ela não vai para o mundo espiritual, porque pertence a essa terra. Os olhos humanos, eles foram bloqueados para a natureza espiritual. Eu vou explicar isso aqui, vou tentar destrinchar isso aqui de forma fácil, não de forma difícil, para o mais leigo entender, sem entrar na profundidade do estudo. Vamos lá. Deus precisou bloquear os olhos espirituais da natureza humana. Quem conhece aí a paralisia do sono?
Quem já teve isso, como eu já tive isso? Como eu já passei por essa experiência de ter paralisia do sono? Isso é muito real. É muito real. Então, o que Deus precisou fazer? Bloquear a visão aberta do ser humano. Porque como é que, se Deus não fizesse isso, como que você conseguiria viver na Terra? Você veria coisas tão terríveis do outro lado espiritual que você não conseguiria viver aqui nessa Terra. Então, o que o pecado fez? O pecado fez isso. O pecado quebrou, o pecado bloqueou, fez os olhos para a natureza física do homem se abrir e os olhos espiritual da natureza da criação de Deus se fechar. Então, a alma, ela é eterna. A alma, ela guerreia com o espírito, né? Ela guerreia com o espírito em relação à natureza física. Mas como assim, pastor? A alma guerreia com o espírito em relação à natureza física. A natureza física está intrinsecamente ligada com a sua natureza psíquica. De modo que quando você sente uma dor, o que está sentindo não é o seu corpo. O que está sentindo é a sua alma. Primeiro por quê? Porque o corpo, ele é morto. Essa natureza aqui, ela é morta. Quem está vivo em você é a alma, não é o seu corpo. Porque essa natureza aqui é uma natureza morta. O que faz com que vocês... O que faz com que essa natureza física aqui tenha vida é o que você come. Se você parar de comer, você morre. Simples assim. Se você parar de comer, você morre. A primeira coisa que definha é o quê? A carne morta. Por quê? Porque ela não está sendo alimentada. Agora, falando do espírito, o que alimenta o espírito humano? Aquilo que você consome. Vamos lá, pastor, mas aquilo que você consome, às vezes você não vê. Uma música, um filme, um programa. Aquilo que você fala é o que está dentro de você. Você está ouvindo, logo você está consumindo aquilo que você fala, porque também já está dentro de você. Então vamos lá. Espírito. Quando você ouve uma música, ou quando você canta uma música, essa música, se ela não é uma música que está voltada, com uma letra voltada para a adoração a Deus, ela foi produzida, ou seja, ela foi escrita direcionalmente para alguém. Se não foi para Deus, foi para quem? Ou ela foi escrita de forma antropológica, ou seja, girar em torno do ser humano, do ego humano, falar sobre seres humanos, falar de coisa da terra, falar de cuidado humano, falar de cuidado de Deus para o ser humano, falar de amor, carinho, proteção de Deus para o ser humano. A Bíblia vai dizer que no livro da Revelação, em Apocalipse, João vai mencionar o que ele vê: hostes de anjos ao redor do trono, clamando santo, 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 santo. E ele vai dizer que isso acontece dia e noite. Dia e noite. Mas quando João vai falar que ele vê isso dia e noite, ele vai falar porque ele está na terra vivenciando o dia e ele vê. Quando chega a noite, ele também vê. Quando chega o outro dia, ele também vê. Quando chega a noite, ele também vê. Não que haja separação do céu, lá no céu, não existe noite e dia no céu, não existe tempo no céu. Quando João vai falar assim, dia e noite, ele está falando a respeito daqui, porque ele está aqui na terra, quando era noite, quando escureceu, quando virou o dia, João viu aquilo acontecer. E quando ele deu por si, já era noite na ilha de Pátimos. Quando ele deu por si, já era dia na ilha de Pátimos. E ele continuou tendo essa visão dos anjos clamando santo, 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 ininterruptamente. Ora, se a igreja aqui na terra não exercita essa prática da adoração a Deus, me explica como vai ser no céu.
E agora quem ganha espaço, quem ganha terreno com essa prática antropológica aqui na Igreja de Deus na Terra? Com letras criadas não direcionadas para Deus, com letras criadas não direcionadas para a adoração, para a exaltação, a beleza, a excelência, a magnitude, aos feitos, à glória, à criação, ao poder, à grandeza, aquilo que o Espírito Santo de Deus vai inspirar você a falar para Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele te inspira a adorar a Deus com canções espirituais, com letras espirituais. Quando você consome e produz letras, cânticos, que são cânticos que não são voltados à adoração a Deus, elas são arrebatadas por demônios a Satanás. Simples assim. E aí, eles estão aqui no meio, na interferência. Estão interferindo. E existe uma frequência que o corpo humano, não vou falar propriamente do corpo humano, mas diretamente do espírito. Existe uma frequência que o espírito humano, ele atinge quando você está num estado de adoração em espírito a Deus. Tanto que quando você está num estágio de profunda adoração ou oração, você recebe ataques espirituais. Quem já viveu essa experiência sabe do que eu estou falando. Quando você está orando e quando você atinge essa frequência no mundo espiritual, demônios vêm, eles veem isso porque eles não veem isso aqui. A ideia deles é usar o corpo humano para cometer abominações e insultos contra Deus, porque ele sabe que se essa matéria pecar aqui, ela faz com que o espírito seja corrompido, se afaste de Deus, e logo ele tem legalidade por causa da lei de Deus, lei da santidade, lei da renúncia, lei do afastamento, tá? Para herdar o reino de Deus. Esses são os princípios elementares da salvação. E ele consegue tomar posse, se apoderar daquela alma. Entenderam? Porque não tem como aquilo que é físico enxergar o que é espiritual, a não ser estando no estado espiritual. E aí ele começa a interferir. E qual é o princípio da interferência? A música. Então eles interferem na musicalidade para impedir a verdadeira conexão na frequência, tá? A adoração a Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, entendam, muito cuidado quando vocês cantarem certas músicas, porque naquela frequência daquela música criada, ali pode existir um ponto em que demônios estão sendo liberados para alguns compartimentos específicos da sua vida espiritual, para ter legalidade na sua vida material, nas áreas humanas, sentimental, financeira e espiritual, que são as áreas mais importantes do cristão. Então, queridos, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que eu falei aqui, tá? Espero que tenha sido claro. Se alguém ficou com alguma dúvida, deixa aí um comentário abaixo desse vídeo, tá? E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, comente, me ajude, curta, compartilhe com alguém que precisa aprender sobre esses princípios, tá? Vou deixar também aí embaixo o meu contato do WhatsApp, se você quiser assistir ou quiser me convidar para alguma palestra na sua igreja, eu estarei à disposição com muito prazer, tá? É só entrar em contato comigo no WhatsApp, estará aí embaixo aí no vídeo, o meu WhatsApp,
teria um prazer em estar dando uma palestra na sua igreja sobre esse e outros assuntos que eu vou falar. Me acompanhe, se inscreva, tá, pessoal? No próximo vídeo eu pretendo também falar sobre muito desses assuntos, tá? Será o vídeo 3 sobre esse assunto. Me acompanhe, se inscreva no canal, curta, compartilhe com alguém que precisa aprender isso. Deus te abençoe, muito obrigado e até o próximo vídeo.